Alô, gente, boa noite. Mas hoje a internet resolveu me dar uma coça. Estou apanhando desde manhã cedo com essa internet, 4 minutos de atraso, mas a gente compensa na nossa conversa daqui por diante. A minha ideia hoje é bater um papo sobre arte, sobre artistas e se transformaram em artistas sacros. Teve um que não, teve um que fez uma obra sacra, mas o restante ficou consagrado ao longo do tempo. Mas antes de falar desses artistas que eu conheci o seu trabalho. Boa noite, Clê. Presença, querida. Eu queria prestar uma homenagem a uma pessoa muito especial. Espero que vocês, só rapidinho, a gente vai fazer essa homenagem, depois a gente vai falar da arte, falar dos artistas que eu quero falar. Então, vamos lá. Eu quero prestar uma homenagem a uma pessoa muito especial. Um poema chamado Meu Anjo. Ele hoje faz aniversário e eu tenho como meu anjo da guarda durante 6 anos. Há 6 anos que nós estamos convivendo e ele é meu anjo da guarda. Uma criatura assim maravilhosa que merece todo o carinho do mundo. E eu escrevi um poema para ele no dia do aniversário dele, espero que vocês gostem. Não vou encher muito o saco de vocês com poema não, mas esse aqui tem que ser dito porque agora vale a pena. Eu disse o seguinte: sempre acreditei que anjos não existiam entre nós. Acreditava serem eles os moradores do céu. Via anjo em minha infância nas aulas de catecismo. Via anjo nas obras de arte, nos museus e galerias. Via anjo nas igrejas, nas telas dos artistas, no olhar da criança inocente. Nada me fazia crente haver um anjo, os anjos invisíveis, por não ser possível acreditar. Era descrente acreditando em seres vindos, não se sabe de onde. Os anjos existem, sim, mesmo me fazendo tentar acreditar numa verdade certa, cheia de descobertas boas, de que anjos ao meu lado todos os dias. Seu olhar de menino, seu entendimento de que não merece esse mundo de maldades e tristezas. Emanuel, o Deus conosco. Oh, meu Deus, cadê ele? Sumiu. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. Eu digo o seguinte, eu digo que eu abraço o Emanuel, eu vejo como o meu anjo da guarda. Uma homenagem que eu queria fazer ao meu cunhado. Depois, no final, eu vou ler de novo esse poema, já que saiu daqui da minha... Hoje eu estou atacado, hoje eu não consigo fazer nada direito nesse raio de tecnologia que realmente me dá um nó tremendo. Mas isso aí é uma homenagem ao meu querido cunhado, que ele é meu amor. Fala, minha querida Jo Gracini. Ô, Nathalie, chegou, obrigado, querida. Manel Nogueira. Olha, nós hoje vamos falar de uma coisa que, Jo, você adora. Vamos falar de arte, de artistas. Reler de novo o poema do Emanuel, porque faltou a parte final desse poema, mas a gente volta. Muito bem. Eu queria falar de 4 grandes artistas que habitou o Brasil. Mais precisamente, 2, então, foram assim consagrados no século XIX, no século XVIII. Costa Ataíde, ou mais conhecido como Mestre Ataíde. Eu diria que talvez tenha sido o Michelangelo brasileiro, pelas obras que ele fez nas igrejas de Minas Gerais, de um esmero fantástico, claro. Vamos guardar as devidas proporções com o nosso grande mestre, Michelangelo. Mas o Ataíde teve uma importância na pintura brasileira, principalmente mineira, porque eu conheci essas igrejas mineiras e posso lhes assegurar o seguinte: é de tirar o fôlego.
O Ataíde ele nasceu no dia 18/10/1776, portanto, século XVIII, recursos muito pouco, e faleceu aos 67 anos, em 1830. E o Ataíde ele desenvolveu uma técnica de pintar tetos de igrejas, e ele deixou obras marcadas, anjos músicos, Assunção da Virgem na igreja de São Francisco, Ouro Preto. Ele deixou obra como o Abraão adora os Três Anjos, a Última Ceia, belíssima, belíssima, o Coração da Virgem, da Santíssima Trindade, a igreja Nossa Senhora da Porciúncula em Ouro Preto, Nossa Senhora da Porciúncula em Ouro Preto, na igreja de São Francisco. Quem não conhece, Deus promete a Abraão multiplicar sua descendência. No Museu da Inconfidência você encontra Nossa Senhora do Carmo, Menino Jesus e São Simão de Estoque. Você tem uma ideia, a importância do Ataíde? O Ataíde ele andava naquele perímetro de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes. Aquelas igrejas tinham sempre a obra do mestre Ataíde, porque ele foi um homem que fez um trabalho assim, que dignificou realmente a sua arte. E você encontra obras dele na igreja do Rosário em Mariana. No Museu da Inconfidência você tem de mestre Ataíde, que é de um cuidado, com uma qualidade técnica impressionante. Então, eu vi isso aí e posso assegurar a vocês o seguinte: o Brasil talvez não tenha sido tão notório como outros mais da Europa, no caso da Espanha, Itália, França, mas ele foi sacro, ele trabalhou com igrejas, e muitos artistas que fazem trabalho de igreja, eles não são reconhecidos, não são vistos pela sociedade porque ele não tem nada exposto em lugar nenhum, a não ser poucos deles que fazem um trabalho para. O caso dele não é o caso do mestre Ataíde. E o mestre Ataíde, gente, ele influenciou muita gente, influencia até hoje. Eu, quando estive em Minas, eu fui várias vezes, trabalhava com turismo, e eu tive a oportunidade, entendeu? Eu tive a oportunidade de estar nessas igrejas e constatar que realmente era um primor, e a técnica para se fazer tudo isso. Fala, José Bonifácio, tudo bem, querido? É complicado. Você, para pintar um teto, você tem que fazer andaimes e pintar deitado. Você pinta deitado, primeiro você bota em papel, você pontilha todo o teto, para depois você botar a sua ideia naquele afresco, que muitas das vezes tem 20 metros de comprimento. E o Ataíde fazia isso como ninguém. Ele tinha assim ele pintava em madeira. E a madeira tem uma coisa: se você não prepará-la, ela suga, ela absorve. Ela vai absorver aquela tinta, e você tem que ter uma tinta muito boa. Então o Ataíde, companheiro do Aleijadinho, os dois fizeram trabalhos assim, fantástico nas igrejas de Minas Gerais. E hoje o Ataíde seja um dos mais importantes pintores brasileiros, já que nós tivemos Vitor Meirelles, Pedro Américo, Portinari e outros tantos, de Janira, mas Ataíde das obras, principalmente nas igrejas. E esse homem, até hoje ele é reverenciado, até hoje ele mudou a forma de se fazer arte nas Minas Gerais. Você que conhece,
você conhece, você vai assegurar que é verdade, realmente as igrejas de Minas Gerais é um diferencial assim fantástico. Como as igrejas da Bahia também têm as suas pinturas, no Rio de Janeiro você encontra, mas eu sacas dentro de igrejas, ou em fachadas de igrejas, eu lembro de Minas Gerais. Eu lembro dessas cidades que eu citei e outras mais. Aí as pessoas dizem, mas existem outros artistas? Existe uma infinidade de outros artistas sacros. Mas, gente, eu vou fazer daqueles que eu vi. Não adianta eu falar de fulano e beltrano se eu não sei. Eu sei, eu leio o trabalho deles, tal, eu vejo em fotos, tal, mas eu nunca tive uma visita em loco, vendo aquele trabalho feito, me aproximar, olhar os detalhes, como artista plástico. A gente que é artista plástico, a gente que é artista, a gente é chato, a gente quer procurar o defeito no trabalho do outro e acaba não encontrando. Então, mestre Ataíde, eu presto a minha homenagem a esse gênio e eu peço às pessoas, se vocês não conhecem as igrejas das cidades históricas de Minas Gerais, não se preocupe com religião, não estou falando aqui de religião, não estou falando de política, estou falando de arte. Ali você vai encontrar o fino da arte, o fino do fino, que vocês possam imaginar de belo, vocês vão encontrar nas igrejas de Minas Gerais. Entendeu? Então, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Eu poderia estar aqui falando das minhas artes, mas não, vamos falar da arte de artista renomada, artista que pouca gente ouviu falar. Muita gente não sabe quem foi mestre Ataíde. Pouquíssimas pessoas sabem quem foi Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Aleijadinho, um mineirinho mediana, nasceu em 1738, em Minas Gerais, em Ouro Preto, que foi a cidade dele. Ele morreu em 1814, aos 76 anos. Alguns dizem que ele não é de 38, ele é de 1730, portanto, há uma certa controvérsia na data de nascimento do nosso amigo Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E esse homem, gente, quando você chega em Minas Gerais, a referência que você seja do circuito histórico de Minas Gerais são as obras do mestre Aleijadinho. Esse homem, ele aos 40 foi acometido de uma doença que hoje nós chamamos hanseníase, mas na época era chamado de lepra. E o leproso, ele sofria todo tipo de agruras, entendeu? De discriminação. E ele foi discriminado exatamente por ter uma doença tida como infecciosa. Eles acreditavam que a lepra transmitia a hanseníase, que depois virou a hanseníase. E o nosso amigo Aleijadinho, ele simplesmente foi tocar a vida dele. Ele fez obra em Ouro Preto, fez obra em Mariana, Sabará, São João del Rei, Congonha dos Campos. Para a gente ter uma ideia, Congonha do Campo você tem as 7 capelas, onde existe várias obras de Aleijadinho. Obrigado, Nathalie. Obrigado pela força. Quero você aqui amanhã de novo, hein? Amanhã a gente vai falar sobre... E ali você encontra as 7 capelas com várias obras de Aleijadinho. E mais acima você encontra a igreja de Congonhas, onde você encontra os profetas. Tudo em pedra sabão. E ainda, por ser uma pedra perecível, não é tão rígida, ela é fácil de se perder. É triste você chegar num lugar daquele e encontrá-la riscada, porque tem Maria e José estiveram aqui. Cabeça de camarão, do indivíduo que chega ali, e vai riscar a presença dele numa obra de arte daquela de 200 anos. Então, o nosso amigo Aleijadinho, ele perdeu os movimentos dele, e o mais interessante é que chegou no final da vida dele, ele estava trabalhando, botava o formão aqui no punho, amarrava, e a outra, a marreta, o martelo, ele botava e batia com o punho para poder esculpir as suas obras. Ele nunca deixou de trabalhar. Ele morreu aos 76 anos trabalhando.
Ele morreu aos 76 anos carregando a sua doença. Ele morreu aos 76 anos sofrendo de todo tipo de discriminação possível e imaginável lá na região das Minas Gerais. E teve alguém que disse o seguinte: ele era pardo, escuro, tinha voz forte, a fala arrebatada, o gênio agastado, quer dizer, irritado, estatura baixa, corpo cheio e mal configurado. O rosto, cabeça redonda, testa volumosa, anelado, quer dizer, crespo, barba cerrada e cheia, testa larga, nariz regular e um tanto. Os beiços grossos, as orelhas grandes, o pescoço curto. Resumindo, ele não era um homem bonito, ele não tinha um porte físico invejado, não tinha nada de ser um galã, não tinha nada para ser galã. As moçonas corria da cruz. O bichinho era feio, mas era talentosíssimo. E Aleijadinho, ele sempre trabalhava por uma coisa, ele trabalhava por encomenda. Você dava, como se faz hoje? Como se dá hoje? Você dava um tanto para ele e ele fazia a obra e na entrega dava para você. E ele era filho de um português. Ele era filho de um português. Português com uma negra. E ele era negro, ele era mulato. Mulato tentando se impor numa sociedade extremamente racista. Muito bem. Aleijadinho não deixou nada escrito sobre a vida pessoal dele. Nada. Ele simplesmente, a vida pessoal dele, pouco se sabe. Se sabe sim. Pra você ter uma ideia. Se sabe que ele gostava muito de danças. Principalmente nos cabarés, nas tabernas das Minas Gerais, onde ele poderia dançar com as prostitutas, que era... Fala, Benê, tudo bem? Denise Bernardo, tudo bem, minha querida? Obrigado pelos aplausos. Então, o que acontecia nessa brincadeira toda? Ele gostava mesmo da farra, porque ele não tinha ninguém que pudesse gostar dele, como, de repente, a negra Narcisa, que foi uma teve, viveu em concubinato com ela, se amasou com ela, teve um filho, e pouco se sabe desse homem, pouco se sabe da história desse homem. Entendeu? Sabe-se também que ele chegou a 3 escravos. São 3 escravos que o ajudavam no seu dia a dia. Por exemplo, ele tinha um ajudante chamado Maurício, que todo o trabalho dele dividia com ele parte do lucro que tinha com o seu trabalho. O outro é o Agostinho. Ele era uma espécie de auxiliar de entalhe. Ele chegava e ia ajudar, tirar uma sobra, tirar uma isso, tirar uma aquilo mais. E tinha um outro que era o Januário. Era aquele que carregava o burro que o Aleijadinho montava. Então eram 3, não eram tão escravos, eles eram amigos. O que aconteceu? Aleijadinho, aos 76 anos, ele não tinha mais nenhum vigor físico. Ele não podia mais fazer aquela transição, sair de Ouro Preto para Mariana, para Sabará, para Tiradentes, para São João del Rei. Hoje a gente acha que é perto, mas naquele tempo era no lombo de um burro, cavalgando, passando aquelas veredas que o Guimarães Rosa fez no seu livro Grande Sertão Veredas. Era mais ou menos aquilo, era uma distância extremamente longa, cansativa. E com 76 anos, ou 84, infelizmente não resistiu e faleceu. Mas esse é um dos ícones da nossa história, da nossa história artística. Esse homem, ele marcou definitivamente a arte do entalhe, a arte da escultura na nossa arte, a arte barroca. E esse homem escreveu sua história na nossa história artística. Tivemos, que eu conheci também, Cândido Portinari.
nascido em Brodowski, em São Paulo, em 1903, morreu no Rio de Janeiro em 62, vítima do chumbo da tinta a óleo. O que aconteceu com Cândido Portinari? Ele fez, ao todo, na sua vida, 5.000 obras. 5.000, gente. Era um homem que vivia para pintar. E não eram pinturas banais, eram pinturas complexas. Eram pinturas que realmente você parava e ficava extasiado. Eu estava no Rio de Janeiro, certa feira, ainda morava lá, no hotel, no Teatro Municipal, a obra de Portinari para ser restaurada. E era uma fila assim quilométrica para você poder entrar para ver as obras de Portinari. Eu entrei, eu tive o privilégio de entrar. Gente, eu vou te contar uma coisa para você. Eu, como artista, eu fiquei com vergonha. Se eu pudesse chegar em casa, guardava o meu pincel, as minhas tintas e ia fazer outra coisa. É assim, uma coisa assim espetacular. E essa obra dele, do Cândido Portinari, ela se encontra no saguão da ONU, em Nova York. E também existem obras dele lá em Washington, na embaixada, no gabinete, na biblioteca em Washington. O que o nosso amigo representou para a arte no Brasil? Ele talvez tenha sido um divisor de água, porque ele deixou aquele clássico comum que nós conhecemos, que são belíssimos também, e criou um que remetia à sua terra. Você olhava a colheita, você olha a colheita de café, é assim uma coisa diferenciada. Gigantescos, as mãos grandes, aqueles beiços imensos e gigantescos, eram pessoas disformes, mas de uma certa forma eram tão representativos que te prende o olhar. Você tem aquele olhar muito aguçado. E Portinari tem o filho dele, inclusive eu conheci o filho dele, ele tinha um projeto Portinari que ele tem um museu em Brodowski, que é o Museu Casa de Portinari, que muitas delas são espalhadas pelo mundo todo e valem hoje milhões de dólares. Agora, a maior obra de Portinari está em Minas Gerais, que é a Igrejinha da Pampulha. Quem não conhece, chega lá e dizer assim, olha, vale a pena. Essa igrejinha, ela foi encomendada por Juscelino Kubitschek em 1943. E ela foi feita por nada mais do que o Oscar Niemeyer, que concebeu a sua arquitetura. E a pintura ficou a cargo de Cândido Portinari. E a igreja é uma igreja em homenagem a São Francisco de Assis. Faz toda a pintura, muito bonita, moderníssima, e bota um cachorro no altar junto com os personagens que ele queria fazer. Gente, isso deu um bababá de bububu, que a Igreja Católica achou moderna demais. Os fiéis não reconheceram a igreja como símbolos sagrados. Embora tivesse 14 quadros, tem 14 quadros da Via Sacra de Portinari, essa igreja só foi reaberta em 1958. Olha o tamanho da ignorância contra a arte, contra o artista, contra o que ele estava fazendo. Então, o que aconteceu? Portinari quase não viu a igreja dele ser inaugurada, porque ele morreu em 62. Ele é de 1903, 5 anos depois ele faleceu. 4 anos depois ele faleceu. Então, o que aconteceu? Foi achincalhado, entendeu? Foi achincalhado pela Igreja Católica, que concebeu em 1958 a primeira missa. Se você botar 58 para 43, são 15 anos. 15 anos fechada, 15 anos aquela obra fechada, porque a discordância que tinha um cachorro no altar e, consequentemente, aquilo ali não era reconhecido pelo pessoal.
E Portinari, além disso, ele tem várias obras no Museu do Rodoviário, na Serra das Araras. Eu conheço esse museu, é lindíssimo também. Ali você encontra um trabalho dele assim com esmero. Você tem nele também no Memorial da América Latina. Entendeu? Você tem obra dele espalhada, são 5.000 obras espalhadas por tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Vou dizer uma coisa, meu pai trabalhou no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ele dizia que nos anos 70, nos anos 60, existiam marchands que iam para o interior de Minas Gerais em busca de trabalho, de obras de arte. Em determinado local pequeno, onde tinha uma família pobre, e tinha um quadro que eles eram especialistas em reconhecimento, e eles faziam o seguinte, eles viam, olhavam atrás, aquilo ali tem todo um catálogo, é tudo catalogado, tudo bonitinho, eles sabiam, e tinha o catálogo, sabia que é a obra, onde estava, quem era o autor daquela obra, e, por exemplo, oferecia R$2.000 hoje para aquela família pobre. E a família apavorada via aquele quadro, estava pendurado ali, foi o avô que deu, o tio. Enfim, R$2.000 para uma pessoa que não ganha um tostão, duro que nem um coco, R$3.000, vendia na hora. Ele pegava aquela tela, trazia para o Rio de Janeiro, autenticava aquela tela e vendia por R$100.000. Isso era o marchand dos anos 60 e 70, que meu pai dizia que era abundante na região de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. E para finalizar o nosso papo de arte, eu queria falar de um artista que talvez a maioria dos brasileiros não tenha conhecido. Tem gente que vai ao sul do Brasil e nunca teve a oportunidade de visitar a igreja de São Pelegrino. Nessa igreja, uma igreja comum, não tem tanta beleza, uma igreja comum, uma igreja é comum como outra qualquer, mas o grande ela não está do lado de fora, porque normalmente as igrejas são portentosas do lado de fora. Você vai a uma igreja de St. Patrick, em Nova York, você vai à igreja da Candelária, você vai à igreja Capela Basílica Menor em Maringá, são portentosas do lado de fora. Já de São Pelegrino, você tem uma surpresa muito grande, com o que você acaba encontrando ali dentro. Ali dentro tem obras de um pintor italiano, Daniele Locatelli. Ele é um italiano de Bérgamo, que ganhou um concurso e foi indicado pelo Papa para fazer um trabalho. Alguém chegou lá, pediu, porque a região de Caxias do Sul é uma e ele veio para o Rio Grande do Sul, jovem, e ali ele começou a fazer um trabalho de pintura. Ele pintou em Pelota, a igreja de Pelota, ele pintou Itajaí, na igreja Santíssima, ele pintou em Novo Hamburgo, a igreja de São Luís Gonzaga, ele fez um painel belíssimo no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, onde ele pintou o gaúcho, né, a conquista do Rio Grande. Mas a maior obra dele foi em Caxias do Sul, na igreja de São Pelegrino. Locatelli, ele nasceu em 1900 e faleceu em 1962, aos 47 anos. Ele foi acometido pelo câncer, e a obra, quando ele fez a Via Sacra, na igreja de São Pelegrino, estava quase em fase terminal. E você olha o rosto do Cristo, em algumas cenas, é o rosto de Aldo Locatelli. A dor que ele sentia pelo câncer era a dor que ele sentia do flagelo que Jesus estava sofrendo naquele açoite levado para ser crucificado. Então Locatelli, aos 47 anos, se viu morrendo e fazendo o trabalho dele. Tem uma coisa que me chamou a atenção, toda vez que eu chegava em São Pelegrino, eu chorava. Olhar para aqueles painéis, principalmente para o juízo final que estava em cima do teto da igreja, pintado por Locatelli, onde é como se fosse uma pequena Capela Sistina,
seja, onde você tem a criação do mundo, você tem a expulsão de Adão do paraíso, você tem o juízo final. Ali você tem todo um trabalho de Aldo Locatelli. O U, com lanternas, sinceramente, parece que estão acesas realmente. Você tem Nossa Senhora do Caravaggio, quando você entra do lado direito, e um São José do lado esquerdo, com o menino Jesus no colo, que seria o... Então é um trabalho que você senta, você descobre que você está dentro de uma galeria de arte, dentro de uma igreja. Para finalizar, toda vez que eu chegava na igreja de São Pelegrino, eu chamava a atenção dos passageiros que estavam comigo, que trabalhavam comigo, porque quando nós chegávamos lá, no lado direito da nossa entrada, tinha um Jesus morto, um Cristo morto. E ele lá embaixo, os pés dele estavam virados para a gente. Na medida que nós íamos andando, esse pé ia virando, nos acompanhando. Da onde estava virado para a gente? É chamada terceira dimensão. Usa o ângulo de 45 graus para poder fazer aquela movimentação nos pés. E Aldo Locatelli nunca mais voltou para a Itália, morreu no Brasil, está enterrado em Porto Alegre, está enterrado no João 23, que é um cemitério lá da... E ele foi reconhecido como cidadão brasileiro. Então, esses 4 artistas, eu conheci as obras deles, eu convivi intimamente com as obras desses homens, e eu vou dizer para vocês o seguinte: dou valor a todos os artistas que estão à nossa volta, mas dos que eu conheci mais intimamente, esses 4 talvez de trabalho que eles fizeram, pela forma como eles retrataram o que eles pensavam em cima do que eles queriam transmitir para a população, para as pessoas, que ao longo dos anos, tem obras ali que tem 200 anos, como no caso do Ataíde, no caso do Aleijadinho, do Portinari, não tem 100 anos, o Locatelli tem 70, no máximo 60 e poucos anos. Mas são artistas educativos, são artistas que nos deram assim, uma contribuição muito grande para a arte que a gente hoje gosta, para a arte que hoje é muito achincalhada, porque, infelizmente, continuo achando que nós somos vagabundos. Que nós, artistas, não temos um trabalho. Temos sim. Nosso trabalho é fazer arte. Nosso trabalho é dar condição das pessoas gostarem do que a gente faz. E olha, muita gente compra barato para poder vender caro. O artista, muitas das vezes, é igual o plantador de batata. Ele planta a batata, vende por um preço, que é repassado para outro, que depois é levado para outro, que é levado para outro, e a batata acaba ficando do tomate. Ele é cultivado a um preço baixo, o produtor ganha pouco, mas o atravessador e o dono do mercado ganha muito mais em cima do tomate. É assim a nossa arte. Nós, artistas, fazemos um trabalho. Eu digo, por que você pinta? Eu pinto porque eu gosto, porque eu sei fazer. A arte a cultura é uma coisa muito complicada. Quem não entende esse universo, Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou terminar o poema do meu cunhado, que eu não consegui terminar. Vou pegar aqui, vou trazer aqui, para poder dar uma homenagem final ao meu anjo da guarda, ao meu era o homem que conhece as mulheres mais bonitas do Brasil. É terrível esse Manuel Nogueira. E Manuel Nogueira, eu estava dizendo o seguinte: não merece que seu entendimento de maldades e tristeza, Emanuel é Deus conosco, que abraço com gosto no dia do seu aniversário. Parabéns, Emanuel. Parabéns, Emanuel, meu anjo. Obrigado, gente. Uma boa noite. Espero não ter sido o saco de vocês por muito tempo. Mas, olha, eu gostei de falar sobre arte,
porque eu estou botando tudo para fora aqui. E estava muito tempo aqui enlatado na garganta e sem condição de dizer. Amanhã eu quero falar de outro evento, de preferência. Nós vamos falar de monumentos. A princípio é monumentos. Pode ser que aí fale de outro assunto. Mas eu quero passar para vocês a experiência que eu tive. Existem causas que eu gostaria de contar para vocês, causos engraçados que aconteceram comigo ao longo de 12 anos viajando. São coisas assim que é inconcebível você viver o que eu vivi nas estradas dessa América Morena, eu andei pelo deserto da Patagônia, da Atacama, pelas regiões inóspitas da Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil. Enfim, foi uma aventura que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu conto com vocês às 19 horas e 30 minutos. E olha, vou deixar vocês à vontade para ver o Jornal Nacional e depois assistir Fina Estampa. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. E obrigado quem assistiu, hein?